Boa noite, pessoal. É muito bom estar com vocês, viu, na segunda aula do nosso curso. E vocês da turma online já estão na frente. A segunda aula da turma presencial vai ser segunda-feira, dia 21. Mas hoje, né, essa sexta-feira, dia 18, vocês já estão tendo a segunda aula. Então, houve essa mudança, o doutor Gustavo Sissono vai poder fazer a aula hoje, então a gente vai contar com a antecipação da aula sobre riscos transfusionais e hemovigilância. E a gente vai relacionar esse tema com o PBM, que é o tema principal do curso. Eu vou só passar aqui um resumo do currículo do professor Magliones. Então, o professor doutor Magliones Carneiro de Lima, ele é bacharel e tem licenciatura também em Ciências Biológicas pela UFAL. Ele é especialista em análises clínicas pela UNITA, MBA em Negócios de Saúde pela FGV São Paulo, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFAL e, mais recentemente, agora em 2024, doutor em Saúde Pública pela USP. E ele tem pelo menos dois vínculos, um com um analista clínico do Laclim Maceió, e também ele é epidemiologista e virologista do LACEN. E é coordenador também do curso de Biologia da Uncisal. Então, aproveitem, pessoal, a presença e a aula do professor Magliones. Naturalmente, depois da parte expositiva, vocês vão poder tirar dúvidas com ele. E dependendo da dinâmica da turma, nós vamos ter salas simultâneas também para que vocês possam interagir entre vocês e possam interagir também com o professor e comigo, que vou estar moderando a aula hoje, tá bom? Então, passo a palavra agora para o professor Magliones e peço a atenção de todas para esse conteúdo. Boa noite, minha gente. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Então, assim, muito bom estar com vocês aqui nesse curso de PBM pelo IFAL. Eu quero agradecer primeiramente ao Danilo pelo convite para fazer parte do grupo, que a priori eram palestras, e aí, para o curso de PBM, todo mundo foi chamado para poder trabalhar e pensar em formas de aula. Então, tem coisas que a hemovigilância é um mundo também, essa questão dos riscos. Tem coisas que a gente não vai conseguir detalhar muito sobre o assunto, até por causa do tempo. Mas, como eu coloquei lá no grupo, né, existem alguns artigos e materiais lá bem interessantes que vai ajudar vocês a se aprofundar mais nas coisas que serão vistas aqui. Quaisquer dúvidas, vocês fiquem à vontade para poder perguntar no chat. E aí a gente vai ver o melhor momento de poder tirar essas dúvidas, ok? E, dando continuidade, o Danilo já falou um pouco sobre o meu trabalho, né, meu currículo, e por muitos anos eu trabalhei na área de vigilância, não diretamente com a parte de hemovigilância, mas trabalhei muito com a parte de investigação epidemiológica. E atualmente eu estou trabalhando mais com sequenciamento genético e tentando montar um trabalho envolvendo um centro de genômica e medicina de precisão aqui para Alagoas. E aí, espero contribuir com o conhecimento de vocês sobre esse assunto e também ajudar naqueles que estão em alguma instituição a ter caminhos ou entender de que maneira um PBM ele pode ajudar nessas questões envolvendo risco nacional e hemovigilância. Então, no decorrer da aula de hoje, a gente primeiro vamos ver um pouco sobre a legislação e história das transfusões sanguíneas. Depois nós vamos discutir se o sangue ele é um recurso sempre disponível para a transfusão. Depois iremos ver se existem riscos envolvidos na transfusão de sangue.
como é, como é e o que é e como ocorre no caso a hemovigilância, e existem padrões de tratamento que reduzem ou substituem as transfusões de sangue. No caso, a gente vai se focar em discutir um pouco sobre o PBM, principalmente a parte de gestão. E aí vamos para a história e legislação, né? Na corrente do tempo, nós vamos ver alguns aspectos interessantes envolvendo a questão do sangue. Primeiramente, as transfusões elas aconteceram usando animais. Então, houve transfusões de animais entre animais, depois animais para seres humanos, que são chamadas de transfusões heterólogas. Isso aconteceu por um tempo, sendo considerado um procedimento para a época científica do século XVI ao século XVII. Então, se a gente falasse disso ocorrer no nosso tempo, seria um absurdo, mas para a ciência e para os pesquisadores da época, era algo tangível e plausível. A partir de 1818, começou-se a fazer as transfusões homólogas entre seres humanos, onde aí em cima você vê uma foto onde você pode observar que geralmente essas transfusões elas eram feitas de uma pessoa para outra ali no mesmo ambiente. Acontecia ao vivo, né? Ao mesmo tempo. Diferente do que acontece hoje, que a pessoa vai doar o sangue, aí tem a bolsa, vai passar por um procedimento de tratamento desse sangue até que o receptor ele venha receber essa bolsa. E é interessante ainda sobre esse ponto que o sistema BO, que é um dos sistemas que pode causar incompatibilidade ou reações adversas dentro da transfusão, né, se não fosse verificado principalmente, ele foi descoberto em 1900. Então, antes de se descobrir o sistema BO, as pessoas elas faziam transfusões de sangue tanto primeiro em animais para humanos e depois entre humanos, mesmo com o desconhecimento científico de coisas, de estruturas ou de antígenos que existiam no sangue. Tá? Esse ponto eu quero destacar para que a gente depois possa fazer uma reflexão mais adiante. Bem, a partir daí, em 1926, a gente tem o registro dos primeiros centros de transfusões de sangue, em 37 dos bancos de sangue, e mais um pouquinho mais adiante desse tempo, a gente vê a descoberta do fator RH, que é outro fator também importante em relação a reações alérgicas ou imunológicas, no caso, envolvendo a transfusão e que também foi descoberta por volta dessa época, mas as pessoas antes disso também estavam praticando ou realizando transfusões. E por volta desse mesmo período, surgiu um artigo científico muito interessante que ele criou um start para as transfusões de sangue, que foi esse artigo de 1942, onde esse artigo estabelecia que quando a hemoglobina de um paciente ela tivesse em 10 e o hematócrito de 30, que era a regra 10 por 30, seria o start para que se pudesse realizar transfusões de sangue. Então, hoje, em muitos locais, ainda é uma regra que é aceita e utilizada para sugerir, no caso, as transfusões de sangue. Entre mentes, vale a pena citar que houve avanços na microscopia eletrônica, na microbiologia e na imunologia que possibilitaram não só a detecção de alguns patógenos ou alguns micro-organismos que poderiam ser transmitidos pela transfusão de sangue, como também a gente pôde perceber avanços no estudo do que acontecia quando uma pessoa doava o sangue e no processo também de estocagem e o que acontecia também quando uma pessoa ela recebia essa bolsa de sangue. E aí,
Existiu alguns estudos de 1999, 2014, que mostram, por exemplo, processos de mudança na forma e na fisiologia das hemácias devido a processos de estocagem, né? Então, foram estudos importantes para se entender o que acontecia com o sangue armazenado, porque será que quando uma pessoa ela recebe uma bolsa de sangue, numa transfusão, esse sangue ele tem a mesma função e ele está, eh, vamos dizer assim, estruturalmente da mesma maneira do que um sangue, vamos dizer, fresco, que foi recém-tirado de uma pessoa para poder ir para outra. Então, esses estudos mostraram algumas questões de alteração pelo processo de estocagem dessas bolsas de sangue. Em 2001, a OMS ela lança um manual que ele foi muito importante também para orientar essas questões envolvendo o ciclo do sangue, o uso dele e a questão da hemovigilância, que foi sobre o uso clínico do sangue. E nesse manual é interessante que a gente já vê algumas mudanças em relação a aquela regra 10 por 30, né? Por exemplo, esse manual ele fala que são toleráveis uma hemoglobina abaixo de 10, algumas situações entre 5 a 7 ou até mesmo 8 gramas por decilitro, mesmo na presença de falência cardíaca incipiente, pneumonias, infecções bacterianas graves, como malária, doença cardíaca pré-existente. Então, a partir daí, se começou a avaliar, com base na patologia do paciente ou na necessidade dele, se não poderia haver uma alteração desses limiares para transfusões, e que hoje é algo que é bastante discutido, principalmente dentro dos processos de planejamento do PBM, né? Qual é o limiar que, a partir dali, eu posso transfundir e outros que seria suportável para o paciente. Posteriormente, existe também uma publicação aqui do Brasil, que é o Guia para Uso de Hemocomponentes, que já é de 2015, e ela endossa um pouco o que está lá nesse guia da OMS sobre o uso clínico do sangue, 2001, onde fala que pacientes cirúrgicos estáveis no período pós-operatório, sem sinais de hipóxia tecidual ou consumo aumentado de O2, que seriam níveis de hemoglobina de 8 gramas por decilitro aceitáveis para esse paciente, sem que houvesse, assim, uma transfusão. E mais recentemente a gente tem visto muito desenvolvimento, né, da biologia molecular, de pesquisa na área de biologia molecular, genômica e nanotecnologia, que faz com que tragam para nós, hoje em dia, algumas opções em relação a fármacos ou em relação a alguns produtos que poderia ser utilizado para poder reduzir ou não fazer transfusões em determinada situação, a depender do estado fisiológico do paciente. Então, o que eu queria que vocês vissem no decorrer aí da nossa linha do tempo é que muitas vezes a prática transfusional ela ocorre sem que haja descoberta de novos fatores que venha interferir nessa prática. Então, por exemplo, se a gente olhar para o sistema BO, antes de ser descoberto, já havia uma prática transfusional que com certeza trazia riscos e problemas para quem recebia esse sangue. O mesmo antes de se descobrir os fatores RH. E hoje, se a gente pensar do ponto de vista tecnologia, quantas coisas ainda seriam necessárias a gente saber, não só do que existe no sangue, como também em relação às reações adversas, para que a gente pudesse ter uma transfusão mais segura ou não utilizar a transfusão e utilizar outras metodologias que pudessem substituí-la, ou apenas utilizar as transfusões para que, através de biotecnologia, a gente pudesse utilizar subprodutos desse sangue e não sangue, vamos dizer assim, propriamente dito, ou as suas partes principais, como hemácias, plaquetas, leucócitos e plasma. Então, no Brasil, visando regular essa questão da transfusão de sangue,
e dos riscos envolvidos nela, bem como da hemovigilância, a gente tem um arcabouço de legislação, de normas e relatórios, que orienta principalmente os bancos de sangue, os comitês transfusionais nos hospitais e que devem ser seguidos. Então, a gente tem, como, por exemplo, o manual da OMS, né, de 2001. Nós temos o Manual Técnico de Hemovigilância, Investigação das Reações Transfusionais Imediatas e Tardias Não Infecciosas, da Anvisa, de 2007. Temos uma RDC 34, de 2014, que fala sobre as boas práticas do ciclo do sangue. Temos também o Guia para Uso de Hemocomponentes, de 2015, que eu citei um pouco ali no histórico, né? Que ele fala um pouquinho sobre como esses hemocomponentes eles devem ser usados e a questão até mesmo do start para haver uma transfusão. Temos, temos o Manual de Hemovigilância do Brasil, que foi. Perdão, tem um relatório de hemovigilância do Brasil, que ele foi um consolidado de 2007 a 2015 e que eu procurei até na internet se existia algum mais recente, mas eu acredito que eles devem estar fazendo outro, e que vai nos ajudar a dar uma ideia do que acontece em relação à questão da hemovigilância no Brasil. Nós temos uma portaria 158 de fevereiro de 2016, que foi republicada como uma portaria de consolidação número 5 de 2017, que fala sobre a questão da hemoterapia no Brasil e sobre o ciclo do sangue. Nós temos o Marco Conceitual e Operacional de Hemovigilância, que ele é de 2015, mas ele foi revisado e foi o que eu coloquei para vocês lá no Zap, né, no WhatsApp da turma, de 2022. Temos uma instrução normativa 196, de 25 de novembro de 2022, que fala sobre procedimentos para abordagem dos eventos adversos do ciclo do sangue, que a gente vai ver daqui a pouquinho um pouco mais sobre eles. E temos também o que principalmente gerou esse movimento em torno do PBM no Brasil e no mundo, principalmente aqui no Brasil, que foi a orientação da OMS, né, de 2021, e que fala sobre a necessidade urgente de implantação do gerenciamento do sangue do próprio paciente, tá? Por uma série de motivos que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, esse é o arcabouço de legislação e de orientações, de manuais que a gente tem para trabalhar com a hemovigilância no Brasil. Então, a primeira pergunta que a gente surge ao trabalhar com o sangue será que o sangue ele sempre é um recurso disponível? Então, se eu for para algumas situações, como envolvendo o sistema BO e RH negativo, será que numa situação de emergência eu vou ter sempre uma bolsa de sangue para transfundir no hospital ou numa unidade hospitalar ou numa ambulância? Ou se houver uma grande catástrofe ou um grande desastre, por exemplo, aqui em Alagoas, Maceió, enfim, será que teremos bolsas de sangue disponíveis para todo mundo nesse acidente, nesse desastre? E se não tiver, o que vai fazer? Então, diante disso, é preciso pensar em alternativas, o que fazer quando a gente não tem, por exemplo, o sangue como recurso disponível. E sobre a disponibilidade dele, é interessante a gente perceber, principalmente nas manchetes dos jornais, aqui no caso, o nosso Hemocentro de Alagoas é o Hemoal, e sempre a gente vê reportagens incentivando a transfusão de sangue porque são baixos estoques ou porque não tem suficientes doadores. Então a gente percebe dentro do noticiário que o sangue ele ainda é um recurso raro e caro devido a poucas doações e a variedades de tipos sanguíneos, além de ter um custo alto de manutenção, que é estocagem e exames laboratoriais.
Então, embora as pessoas elas doem sangue, as bolsas elas são pagas, porque a gente pode dizer que há um custo para o paciente, ou para o SUS, ou para a unidade que vai utilizar aquela bolsa, né? Então, é, você não vai pegar o sangue de uma pessoa e transfundir em outra sem fazer nenhum tipo de teste nesse sangue que foi doado, né, para poder depois transfundir. Então, dessa maneira, existe um custo envolvido na manutenção dessas bolsas. E aí, esse custo ele serve para pagar algumas questões envolvendo equipamento, algumas testagens que são feitas nessa bolsa de sangue. E quanto mais tecnologia envolver, por exemplo, para você desenvolver alguns subprodutos dessa bolsa de sangue, então você vai também investir em pessoas qualificadas em equipamentos, insumos, para que isso seja feito e tudo isso gera um custo. Então, por isso que, embora as pessoas doem gratuitamente, essas bolsas elas têm um custo para o paciente ou para a unidade que vai proceder à transfusão. E aí, diante desse fato, existem alguns pontos bem interessantes. No mundo todo, a necessidade de transfusões sanguíneas ela vem crescendo progressivamente. E no Brasil, enquanto a demanda de sangue ela cresce a taxa de 1% ao ano, as expectativas de crescimento das doações de sangue elas variam de 0,5% a 0,7% ao ano. Então, a gente vê aí que pelas taxas, a demanda é bem maior do que o que de fato chega nos centros, né, de recepção desse sangue para que tenha disponibilidade para doação. Então, a conta não fecha. Consequentemente, foi estimado, e vocês podem observar que esse artigo é de 2007, foi estimado para o ano 2030 um déficit de aproximadamente 1 milhão de unidades de sangue coletado. Então, se a gente continuar com essa demanda que cresce em relação ao uso do sangue, você vai chegar a um ponto que você não ter como você fazer transfusão devido à taxa de aumento dessa demanda, e aí algo está errado em relação à demanda e algo precisa ser feito e você administrar bem esse recurso que você tem, que conforme a gente viu é raro e também tem um custo. Então, diante disso, é que, conforme eu já falei anteriormente, a OMS ela deu orientações aos países para que pensassem no gerenciamento do sangue do próprio paciente utilizado no programa tipo PBM. Outro ponto importante, que é tema da nossa palestra, né, da nossa aula, é quais são os riscos envolvidos na transfusão de sangue. Bem, tanto o Manual de Hemovigilância como o Manual para o Sistema Nacional de Hemovigilância no Brasil, ele mostra que a terapia transfusional ela tem risco. Então, por exemplo, a terapia transfusional ela é um processo que, mesmo em contextos de indicação precisa e administração correta, respeitando todas as normas técnicas preconizadas, envolve risco sanitário com ocorrência potencial de incidentes transfusionais, sejam eles imediatos ou tardios. Isso quem diz é o Manual Técnico para Investigação das Reações Transfusionais Imediatas e Tardias de 2007. E esse manual, o outro manual que foi corrigido em 2022, ele fala que a hemotransfusão é um processo seguro, contudo não é isento de riscos. E a gente vai depois discutir por que não é isento de risco, com todos os cuidados que se tem. Porque eventos indesejados com o uso do sangue podem acontecer em quaisquer das várias etapas da terapia transfusional, e o conhecimento desse sumo é essencial para prevenir danos aos usuários, seja pacientes, doadores e profissionais, e para aprimorar os processos relacionados ao ciclo do sangue. Então, o manual, por exemplo, ele fala sobre esse ciclo do sangue, o manual que eu disponibilizei, inclusive, para vocês lá no Zap da turma. E também ele vai mostrar que etapas existem dentro desse ciclo que podem ser consideradas etapas que podem ser geradoras ou não de risco.
Então, né, no manual, ele é chamado de eventos adversos do ciclo do sangue. Então, existem três eventos adversos do ciclo do sangue. O primeiro que a gente pode falar, que está lá no manual, são os quase erros, que são um tipo de evento adverso que ocorre quando há o desvio de um procedimento padrão ou de uma política detectado antes do início da transfusão ou da doação, e que poderia ter resultado em uma transfusão ou doação errada, em uma reação transfusional ou em uma reação à doação. Então, quando isso ocorre, é chamado de quase erros. O outro evento adverso seria os incidentes, que compreende os desvios dos procedimentos operacionais ou das políticas de segurança do indivíduo no estabelecimento de saúde, levando a transfusões ou doações inadequadas, que podem ou não levar a reações adversas. Os incidentes eles estão no escopo dos eventos adversos do ciclo do sangue, descobertos durante ou após a transfusão ou a doação. E o terceiro evento adverso que aparece são as reações adversas à doação e à transfusão, que já são danos em graus variados que atingem os sujeitos dessas ações e podem ou não resultar de um incidente do ciclo do sangue. Então, observando essa figura, que ela faz parte do manual, a gente observa aqui uma seta, né, amarela. Nessa seta amarela, ela está dividida aqui em uma área aqui de tracejado de vermelho, onde a gente tem uma situação antes da transfusão e após o vermelho, uma situação após a transfusão. Vocês notem aqui lá do outro lado que eles vão localizar onde estão aqueles eventos adversos que foram citados no slide anterior, certo? Então, nós temos, antes de ocorrer a doação ou transfusão, a gente tem a situação, o evento adverso de quase erro, e posterior, né, após a doação ou a transfusão, a gente pode ter como evento adverso um incidente e nós podemos ter aqui também uma reação adversa. Observe que entre o incidente e a reação adversa, nós temos uma área de intersecção entre eles aqui no meio. Estão observando? Aqui onde está o mouse, no meio, uma área de intersecção. Significa que nem todo incidente que ocorre aqui, que é considerado incidente que ocorre aqui após a doação ou a transfusão, no caso aqui, principalmente após a doação, ele vai gerar uma reação adversa. Mas uma parte dos incidentes está relacionado com a reação adversa, certo? Então, esses são os eventos adversos que podem ocorrer no ciclo do sangue e que eles são classificados assim, porque na hora de fazer a investigação do que aconteceu, por exemplo, quando a gente vai trabalhar investigando alguma reação adversa que houve ou algum erro, né, no processo de transfusão de sangue, a gente precisa ter essa classificação em mente que parte desse processo isso aconteceu. Tudo bem? Até agora? Alguém tem alguma pergunta que queira falar no chat? Até agora está tudo ok, Maglhães. Estão só perguntando se você vai disponibilizar os slides. Posso disponibilizar, não tem nenhum problema, não. Ok, então estou feliz porque estou entendendo. Muito bem, então vamos continuar. Então, diante desse fato, né, porque a gente viu já nos slides que existe uma demanda de transfusão, né, que o sangue ele é um recurso raro e caro, então mesmo havendo uma alta de demanda, não estou entrando em mérito se essa demanda ela está correta ou não. Apenas mesmo tendo uma alta de demanda, a gente não tem bolsas de sangue suficiente para as pessoas
E mesmo você tendo todos os cuidados que se tem hoje, por exemplo, no Hemocentro, em relação ao sangue, você tem etapas que pode ter erro, algum erro, ou humano, ou de processamento, ou de contaminação, etc., que são aqueles eventos que a gente viu aí. Então, dentro desse contexto, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela fez um estudo para se entender onde é que se usa mais transfusões, tanto em países de alta renda quanto em países de baixa renda. E se verificou que, em países de baixa renda, 52% das transfusões de sangue elas são dadas a crianças menores de 5 anos de idade. Enquanto em países de alta renda, os pacientes mais transfundidos são aqueles com mais de 65 anos de idade, representando cerca de 75% do total das transfusões nesses países. Então, a gente vê que, do ponto de vista mundial, as transfusões elas ocorrem, mas a frequência de transfusões por faixa etária, ela, se for um país pobre, ela é muito maior em criança do que nos países ricos, que é maior em idoso. Essa informação é importante por quê? Porque, por exemplo, existe um estudo nessa revista Clínica e Laboratório Médico que mostra que as reações transfusionais elas são mais frequentes em crianças do sexo masculino, certo? Ou seja, ela é mais frequente em criança do que em adulto, e essas crianças elas são mais frequentes em crianças do sexo masculino. As reações que mais aparecem são reações alérgicas e reações transfusionais não hemolíticas. Porém, o estudo ele mostra que há uma necessidade de se entender melhor a fisiopatologia das reações transfusionais em populações neonatais e pediátricas para que estratégias preventivas possam ser empreendidas. Por que o estudo ele fala isso? Porque, por exemplo, se a equipe médica, ou a equipe do comitê transfusional, ou a equipe que trabalha com transfusão no hospital, ele não entender, não conhecer bem a fisiopatologia das reações transfusionais em crianças, neonatais e pediátricas, diante de uma transfusão de sangue, consequentemente, ele não vai conseguir também relacionar isso com uma reação adversa. Isso não vai entrar nas estatísticas de hemovigilância e, consequentemente, isso vai atrapalhar alguns estudos envolvendo essa questão de uso e de reações às transfusões de sangue, dependendo por faixa etária. Já para a parte do idoso, existe um estudo que mostra que, aqui no Brasil, em Brasília, que as reações transfusionais imediatas em idoso, utilizando concentrado de hemácias, observou-se 2,3% de reações adversas a essas transfusões, e dessas reações, elas corresponderam 33,3% por alterações respiratórias e 23,8% foi febre. E o estudo ele fala o seguinte, que a incidência de reações à transfusão ela está abaixo dos índices nacionais e internacionais. A gente vai ver isso quando a gente for analisar o que está lá no relatório de 2015 e sugere que há uma subnotificação ou desconhecimento quanto às manifestações clínicas e a falta do monitoramento sistemático da transfusão. Então, o que é que isso nos alerta concernente à questão da hemovigilância? Embora a hemovigilância ela esteja instituída no nosso país, com protocolos e procedimentos claros nos manuais, inclusive definindo quais seriam essas reações e o que poderia causar essas reações, com ficha de notificação de como notificar e onde notificar. Muitas vezes, pela própria equipe de saúde que lida com essas questões das transfusões, existe um desconhecimento das manifestações clínicas e que faça a identificação e o link entre o que está acontecendo de reação adversa, né, em relação ao receptor da transfusão e o que está posto na legislação do que se deve fazer diante disso, tanto investigação quanto notificação. Isso não é uma coisa exclusiva para a parte da transfusão de sangue.
A gente observa, por exemplo, no nosso país, que dentro da área de vigilância epidemiológica, embora, por exemplo, a dengue e outras doenças, elas estejam circulando no país há um bom tempo, ainda às vezes existe subnotificação ou dificuldade de notificar aquilo que está posto como estudo de caso, né, o caso que tem que ser registrado como suspeito daquele patógeno, e o mesmo também a gente vê acontecendo em relação à área da hemovigilância no Brasil, em todos os estados. Então, por isso que é uma discussão que precisa ser levada a nível de faculdade, de formação na área da saúde, para que se entenda a importância de levar a sério esse ponto, não só na questão dos hemocentros, mas também em toda a rede do ciclo do sangue que existe nos hospitais, né? E aí, dentro desse fato, a OPAS ela diz o seguinte, que é preciso haver o uso racional do sangue e hemoderivados para reduzir o número de transfusões desnecessárias. Então, veja que a OPAS ela já explicita que muitas das transfusões que são feitas elas são desnecessárias e minimizar os riscos relacionados à transfusão, uso de outras soluções que não a transfusão, sempre que possível, e adoção de práticas transfusionais clínicas seguras e adequadas, incluindo aquelas relacionadas ao manejo do sangue do paciente, que é o que preconiza, por exemplo, o PBM. E aí, como é que, então, diante desse fato, né, que a gente viu aí que existe a demanda da transfusão, a gente viu que os estudos mostram que nos países pobres e ricos, essa transfusão é dada principalmente em criança e idoso. A gente viu que o manual fala que existem os riscos, então, o que é e como ocorre essa hemovigilância? Então, a hemovigilância nada mais é do que um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo do sangue, com o objetivo de obter e disponibilizar informações sobre eventos adversos ocorridos, que a gente viu lá anteriormente, nas suas diferentes etapas, para prevenir seu aparecimento ou recorrência, melhorar a qualidade dos processos e produtos e aumentar a segurança do doador e receptor. Então, gente, como eu já tinha falado para vocês, essa legislação que a gente tem em relação ao ciclo do sangue e às transfusões no Brasil, ela é bem rigorosa. Então, existem protocolos bem definidos e que precisam ser seguidos, mas nada está isento de erro, de defeito, né? Então, é por isso que é muito importante, quando se trabalha com isso, você ter protocolos que possam ser bem gerenciados, bem supervisionados e quando surgir um problema, você saber onde esse problema ocorreu e como corrigir imediatamente para que não ocorra mais novamente e possa prejudicar não só a pessoa que doa, como também a pessoa que recebe a transfusão. E aí o manual, ele alista, por exemplo, ele classifica as reações transfusionais de quem recebe uma transfusão de sangue em relação a alguns aspectos. Então, primeiro, em relação ao tempo, tá? Ao tempo de aparecimento do quadro clínico ou laboratorial. Então, em relação ao tempo, ela classifica as reações transfusionais quanto imediata ou tardia. Então, a reação transfusional imediata, ela é aquela que ocorre durante a transfusão, então, quando a pessoa está recebendo ali a bolsa de sangue, ou até 24 horas após o seu início. Então, ela é chamada de imediata. Quando essa ocorrência de reação transfusional ela ocorre após 24 horas do início da transfusão, ela é chamada de tardia. Então, como isso é um processo que depende da observação da equipe de saúde que está administrando a transfusão e está observando o paciente, bem como da estadia do paciente no local onde ele está recebendo essa transfusão de sangue, obviamente, uma vez que a pessoa não fica internada por muito tempo numa rede hospitalar,
É muito mais fácil você verificar, notificar uma reação transfusional imediata do que uma reação transfusional tardia. Essas tardias, esse após 24 horas, ele pode durar após um dia, né? 24 horas, após meses ou após anos. Então, por exemplo, algum tipo de hepatite que hoje não é detectado pelos exames que são feitos dentro dos bancos de sangue, imagina uma hepatite que ainda não foi descoberta pela ciência, mas que ela existe, está por aí. Mas ela, obviamente, se ela não foi descoberta, não é feito o exame para detectar elas no sangue que são doados. Aí isso pode acontecer? Pode, porque isso já aconteceu com a hepatite C, né, lá no passado. Então, num caso desse, as pessoas às vezes só vão saber que estão infectadas com esse patógeno que foi transmitido pelaquela transfusão muitos meses ou anos depois de ter recebido aquela bolsa de sangue. Tá? Então, isso é o tipo de reação transfusional, pode ser imediata ou tardia. Quanto à classificação e definição dessas reações com respeito à gravidade dela, ela pode ser classificada em 4 graus. Primeiro é o grau leve, que esse grau leve indica o quê? É a ausência de risco de vida, né? Ela pode ser requerida pela intervenção médica, mas a falta desta não resulta em danos permanentes ou em comprometimento de um órgão ou função para quem recebeu a bolsa de sangue. Ela pode ter um grau 2, que é um grau moderado, que é uma morbidade a longo prazo em consequência da reação transfusional, que pode haver uma necessidade de hospitalização ou prolongamento desta, ou deficiência ou incapacidade persistente ou significativa, ou necessidade de intervenção médica ou cirúrgica para evitar danos permanentes ou comprometimento de um órgão ou função. Ela pode ser grave, que gera uma ameaça à vida em consequência da reação transfusional, sem óbito atribuído à transfusão. A intervenção médica exigida vai evitar, então, a morte do paciente, mas também existe o grau 4, que aí seria o óbito atribuído à transfusão. Então, até aqui, pessoal, alguma pergunta que vocês fizeram no chat que precisa ser respondida? Magalhães, tem algumas perguntas aqui. Hum. Não sei se você vai querer responder agora ou no final, mas tem uma aqui do Jefferson, né? Esses eventos adversos seriam exatamente quais? E ocorrem no presente ou no futuro? A Denise também fez uma pergunta, né? Existe risco de contaminação durante a transfusão sanguínea? Tá. Então, os riscos, as reações adversas, eu vou já falar sobre elas, tá bom? Se existe o risco de contaminação durante a transfusão, bem, o manual, aquele manual que eu passei para vocês do ciclo, ele fala de procedimentos para que isso não aconteça, mas a depender do desrespeito a protocolo, do técnico que está procedendo com a transfusão, manuseio de bolsa, etc., você pode sim ter contaminação por bactéria ou outras situações. Então, como eu falei, existe todo um protocolo de biossegurança, de procedimentos para que isso não aconteça. Mas é possível acontecer por erro humano ou alguma logística de algo que não deu certo. Ok? Excelente. É que eu cito Alguém mais um pode. aqui. Cito. Marcondes Félix perguntou: Doutor Magliones, ouvi algo a respeito sobre uma nova tipagem sanguínea. O professor poderia falar um pouco sobre isso? Então, as tipagens sanguíneas mais comuns que a gente sabe é o sistema BO e fator RH, mas existem várias, né? Porque vários antígenos que são presentes. Quando a gente fala de tipagem, são antígenos que estão presentes nas hemácias ou alguns antígenos de histocompatibilidade. Então, é, é, não é só o sistema BO e fator RH que existe envolvido na transfusão.
Então, os testes que são feitos para que uma bolsa ela possa ser disponibilizada, ela vê, além desses, ela vê também outros antígenos e anticorpos que, depois da transfusão, poderiam causar problemas no paciente, entendeu? Então, a descoberta de qualquer novo antígeno que ele possa ter um interesse significativo em relação à questão de reações adversas na transfusão de sangue, então, automaticamente levará à produção de testes para que sejam feitos nessas bolsas e, consequentemente, garantir a segurança dela no processo de transfusão. Excelente. Nesse caso aqui, tem mais algumas perguntas, pelo menos mais quatro, né? Aí, deixa eu só subir um pouquinho aqui. Opa, o pessoal está perguntando, mas eu estou tendo dificuldade de subir. Mas vamos lá. Só mais um minuto. Pronto. Minaélia dos Santos. Pedindo o teste de Combis. Acho que é essa a pronúncia. Combis. COOMBS. Direto e indireto. Antes de requisitar uma transfusão sanguínea. Reduz algum tipo de reação transfusional? O teste de Combi está relacionado justamente àqueles fatores que eu falei, de ABO, fatores do sistema RH. Então, com certeza é feito antes de fazer a transfusão sanguínea. O teste de Combis ele é feito antes da transfusão. Tá certo. Montenegro. Quem é o responsável pela hemovigilância? A hemovigilância ela é uma política de vigilância do ciclo do sangue no estado. O principal responsável, que geralmente trabalha com o gerenciamento das doações, vamos dizer assim, de divulgar essa política, seria o Hemocentro, mas a parte de fiscalização, de orientação, de legislação está ligada à vigilância sanitária. Então, tem coisas que estão ligadas à vigilância e tem coisas da prática que estão ligadas aos hemocentros e aos comitês transfusionais dos hospitais, que deve saber de todo o processo da hemovigilância o que proceder, como deve proceder caso ele faça, caso haja alguma reação transfusional ou algum evento daquele adverso dentro do hospital. Ok. Pergunta de Marcos Lira. Existe alguma estatística com as principais doenças ou infecções pelo processo de transfusão? Talvez assim eu acho que ele quer saber uma porcentagem de quantas pessoas são afetadas, né, por essas reações ou esses riscos transfusionais. Existe uma estatística que vai ser apresentada daqui a pouco, dentro do relatório 2015, sobre os principais tipos de reações adversas ocorridas por estado, notificado entre 2007, ou foi 2006 até 2015. Tá? As doenças infecciosas, elas fazem parte dessa estatística também, só que, por exemplo, a bolsa de sangue, quando ela é doada, é feito vários exames nela, para hepatite, para HTLV, para sífilis, doença de Chagas, HIV. Então, normalmente não se espera que haja uma contaminação, infecção por esses patógenos, porque tem exames muito bons de detecção desse tipo de patógeno. Porém, por exemplo, eu acho que saiu uma reportagem ontem, foi hoje, de pessoas sendo infectadas por dengue em transfusão de sangue. Ou quando surge um patógeno novo, por exemplo, Oropoche. Ou imagina quando surgiu o Covid. Então, você não tinha teste diagnóstico de ampla escala para poder, por exemplo, testar essas bolsas se estava ou não isento desse tipo de patógeno. Então, tem coisas que não são testadas nas bolsas, mas os principais patógenos envolvidos em transmissão de doenças assim pelo sangue são testados. Ok. Aqui fala sobre alguém que foi no hemocentro e doou sangue e teve hepatite A há 10 anos. Pode ter algum risco, né? O fato dele ter tido essa hepatite A.
A hepatite A, ele é um vírus que ele é oral fecal e geralmente ele não é transmitido por transfusões de sangue. Então, é óbvio que se a pessoa tiver com hepatite A, ela não vai conseguir doar sangue. Mas a pessoa que já teve, ela vai ter anticorpos para hepatite A, mas ela não vai ter o vírus dentro dela para poder transmitir pela bolsa de sangue. Já a B e C, aí você vai ter exames específicos para detectar se ele tem ou não, ou se já teve em algum momento da vida, e aí vai ser feita uma avaliação se ele, em relação à questão da doação, né, do sangue. Excelente. Tem mais uma aqui, pergunta da Maria Gorete Medeiros. O objetivo da linha inicial de raciocínio sobre a história das transfusões aconteceram mesmo em face da ignorância sobre os fatores, como por exemplo o fator RH, foi com o objetivo de se chegar à conclusão de que hoje não é diferente. Muito ainda se tem a descobrir, mesmo assim acontecem transfusões, isso gera erros, e a maioria das pessoas tem ideia errônea de que se sabe tudo a respeito. Aí ela pede para fazer um comentário sobre isso, né? Se essa conclusão que ela chegou está correta. Sim, em parte, porque a ciência ela aprende com acerto e erro. O objetivo daquela linha temporal é a gente mostrar que nada está acabado, né, do ponto de vista de conhecimento, e que muitas práticas que hoje são feitas, elas são feitas dentro do que a gente sabe hoje quanto ciência. Mas, como eu falei, por exemplo, se você tem um vírus que você não sabe ainda que ele existe, mas ele está aí. E aí você não tem como testar nessa bolsa de sangue. Então, qual é o procedimento que se toma? Bem, dentro do que se conhece, ela está livre. Então, é melhor eu usar do que não usar. Então, aquela linha do tempo, ela vai nos ajudar a entender que a gente tem que abrir a mente para coisas novas, porque quando eu for falar agora de medicina baseada em evidência, é justamente coisas novas que estão além dos parâmetros que são aceitos tradicionalmente e que hoje, dentro do que a gente sabe da segurança em relação às transfusões de sangue, quanto a método e quanto a protocolos, a gente sabe que eles existem, mas que não são livres de erro e de algo dar errado. E aí tá o fato, né, de ter as reações adversas e outros eventos que podem acontecer e que é previsto até mesmo no manual de hemovigilância. Tá? E que muitas vezes, por uma questão também de falta de organização do serviço ou desconhecimento dos sintomas ou de protocolos, pode também ser subnotificado. E a subnotificação é ruim, porque a gente não sabe direito, primeiro, se o erro aconteceu, e segundo, qual foi esse erro e onde foi que ele aconteceu. Entendi. A Lívia Mascarenhas. Doutor, existe algum estudo que identifique alguma evidência de desperdício do sangue? Está sendo desperdiçado sangue após a coleta ou estocagem? Não entendi a sua pergunta. Eu acho que a pergunta, Desperdício em que sentido? acho que descarte, acho que ela quer saber assim, se está havendo descarte, né, pelos bancos de sangue. Não, acho que a demanda. Não, a gente viu ali que a demanda é maior do que tem a transfusão. Então, hoje é difícil você ter descarte. Acredito que é difícil de acontecer isso. Porque além de você usar o sangue, eh, hoje em dia, na demanda dos hospitais, você também tem toda uma demanda, biotecnológica do processamento desse sangue, né? Com criopreceptados, com a produção de imunoglobulina, fatores de coagulação. Então, eu acho que, com certeza, a demanda é bem maior do que o descarte desse Eu material. tenho uma pergunta que eu quero até participar, Maglione, sobre a Elisete, né? Falou assim sobre a estocagem do sangue, se tem alguma validade, né, para esse sangue estocado lá. Aí eu lembro que na primeira aula nós apresentamos o relatório do Hemoprod, que é a rede nacional
ela gerou um relatório em 2020 de tudo que foi produzido de hemocomponente e hemodderivado na hemorrede do Brasil, né? Aí lá destacou assim, claro que tem alguns hemocomponentes que demoram um pouco mais, mas assim, sangue total, hemácia, né? Geralmente fica ali 6 semanas, 42 dias. Crioprecipitado já pode ficar mais tempo, né? Que é um hemodderivado do plasma, né? Pode ficar até mais de um ano congelado, né? Poucos bancos de sangue fazem isso no Brasil, né? O crioprecipitado, então estão até aprovando algumas parcerias com a Europa para fazer. Aí, nesse sentido aí, eu lembro que houve um relatório em 2020, como a hemácia e sangue total tem um prazo curto, né, de 6 semanas, 42 dias, aí há um certo descarte nesse tipo de sangue aí, porque às vezes a demanda ela existe para transfusão, os bancos estão sempre pedindo, né? Só que às vezes aquele sangue doado, o estoque que tem do sangue doado não é o estoque da demanda. É um outro tipo que está em demanda ali, né? Aí está sendo descartado 40%. Em 2020 foi descartado 40% dos hemocomponentes, né? Então quase metade acabou indo para o ralo. E isso também é uma informação interessante, porque se 40% do recurso investido, né, acabou tendo descarte, isso daí é uma evidência de que dá para investir esses recursos também em PBM, em fármacos, em técnicas, em equipamentos, né? Para poder ter outras ferramentas, né? Não apenas essas que são tão perecíveis. Eu acho que as perguntas acabaram aqui, Magno. Você pode voltar à exposição, à medida que forem aparecendo, eu te falo aqui, tá bom? Ok. Então, gente, em relação a todos os exames que são necessários fazer, do ponto de vista imunológico, do ponto de vista de tipagem sanguínea, do ponto de vista de patógenos que possam ser transmitidos pelo sangue, né? É óbvio que na hora de você escolher os exames que vão fazer na bolsa de sangue, você vai fazer todos os patógenos que você conhece, mas aqueles que são mais conhecidos na transfusão de sangue, eles são feitos. Então, os hemocentros, eles garantem esse tratamento e esse cuidado com a bolsa antes dela ser transfundida, ok? Porém, nada é perfeito, como em tudo na nossa vida, né? Em qualquer trabalho. E aí, por exemplo, eu acho que a pergunta de uns que falaram aí no chat é qual seriam as reações tardias e imediatas que poderia acontecer diante de uma transfusão de sangue. Então, a gente tem reações que são chamadas de imediata aguda, que está relacionada à imunidade, como reação febril não hemolítica, injúria pulmonar relacionada à transfusão, que é a trale, reação hemolítica aguda, reação alérgica e reação urticariforme. E nós temos a reação não imune, que seria hipotensão por inibidor da enzima conversora de angiotensina, hemólise não imune, hipocalcemia, hipotermia, embolia aérea, contaminação bacteriana e sobrecarga volêmica. Então, essas reações, elas são consideradas imediatas ou aguda. Lembra que é aquela que acontece dentro de 24 horas. E temos as reações tardias. As envolvendo a parte imune, a gente tem a aloimunização eritrocitária, a aloimunização do sistema do HLA, de histocompatibilidade, reação enxerto versus hospedeiro, púrpura pós-transfusional, imunomodulação. E não imune, a gente tem hemociderose e doenças infecciosas. Aí eu marquei da parte imediata aguda a reação febril não hemolítica e a reação alérgica, porque, segundo os dados de 2015 do relatório, mostra que são as reações que mais acontecem
por exemplo, aqui nas transfusões de Alagoas. E sobre doenças infecciosas, foi aquilo que a gente já estava discutindo há pouco. Embora hoje seja feito exame nas bolsas de sangue para os principais patógenos, que se tem conhecimento de transmissão deles por meio da transfusão, pode existir doenças, principalmente durante uma situação de pandemia, epidemias ou doenças emergentes, onde você não tem ainda nem método diagnóstico correto para aqueles patógenos, então muito menos você vai conseguir detectar dentro da bolsa de sangue, ok? Ótimo. E, além disso, além da questão da gente, em relação às doenças infecciosas, a gente tem uma limitação quanto ao conhecimento daquele patógeno novo, ou que ele ainda não foi detectado, ou que se sabe pouco sobre ele. A gente também existe algumas limitações em relação a kit de diagnóstico. Vocês estão vendo aí, por exemplo, uma curva, né, várias curvas, onde vocês estão vendo aí, por exemplo, embaixo tem um determinado patógeno, o ciclo de um determinado patógeno, onde aqui, na parte vertical, você pode ver os níveis de antígeno e anticorpo. Então, geralmente, numa infecção, não pegar um vírus, você tem uma fase inicial, onde você tem uma carga viral, onde vai ser fácil você detectar, por exemplo, o antígeno desse vírus durante essa fase. E aí, essa fase, a depender do vírus, ela vai durar de 5 a 14 dias, sendo que quanto mais próximo do início dos sintomas, melhor a detecção desses vírus, principalmente por algumas técnicas de cultura, tá? Biologia molecular não, porque biologia molecular você consegue pegar partes de material genético desse patógeno e amplificar. Mas durante esse período, por exemplo, os testes que são mais eficazes para você saber se tem ou não aquele patógeno seriam testes de antígeno ou testes de biologia molecular. Esse PCR que está aí é a reação de cadeia de polimerase. E existem outros testes também que é feito em laboratório que eles vão verificar a presença de anticorpos, que são os testes sorológicos. E aí a gente tem anticorpos do tipo IgM, IgA, IgG, que eles vão aparecer em fases diferentes da doença, né, daquele paciente, e é importante a gente entender em que fase o paciente está para poder fazer esse exame. Então, dependendo em que fase da doença o paciente está, você pode ter uma carga viral baixa ou uma sorologia, né, uma resposta imune baixa, que não é muito bem detectada em determinados testes que se faz de laboratório, e aí você pode ter um falso negativo, né? Um exame que vai dar negativo, mas na verdade é falso. Então, para isso, até para você trabalhar nos hemocentros, é importante que você tenha testes de detecção de doenças que sejam bons testes para você pegar esses patógenos tanto na fase dele de antígeno quanto na fase de resposta do hospedeiro à resposta imunológica. E aí a Anvisa ela criou, né, um formulário de notificação e tem um sistema de notificação da hemovigilância, onde a pessoa ela pode aqui, dependendo do efeito ou do evento ou da reação adversa que aconteceu, ela vai anotar os pontos e sintomas que ocorreram com o paciente e vai notificar no Notivisa. Tá? É um sistema de notificações para a vigilância sanitária. Sobre essas notificações, é interessante que um artigo de 2009 do Estado de São Paulo já mostrava que 80% das reações transfusionais no Brasil elas não são notificadas, segundo a Anvisa. E o guia de e o relatório de hemovigilância do Brasil, que foi um consolidado em 2007 e 2015, ele comprova um pouco o que já tinha sido dito em 2009. Então, o que é que, por exemplo, de interessante esse relatório ele traz para nós? Então, por exemplo, em relação à frequência absoluta das notificações de reações
transfusionais para as unidades federadas da região Nordeste, de 2002 a 2015, a gente vê aqui em 2002 pouca notificação, né, de reações adversas, mas no decorrer dos anos a gente vê um aumento um pouco dessas notificações, com destaque, por exemplo, para Bahia e Ceará, até por questões envolvendo a população, né, Pernambuco, mas Alagoas ainda está aqui embaixo, né? Nessa parte aqui, azul escuro, Alagoas está aqui embaixo, com menos de 100 notificações. Aí aqui a gente tem os dados para Alagoas, que estão nesse relatório, e a gente vê que de 2007 a 2015, as reações que mais foram notificadas foram febril não hemolítica e alérgica. Lá naquele site do Notivisa, você tem como entrar lá e fazer uma pesquisa por período de tempo das notificações de eventos adversos do ciclo do sangue em Alagoas. E essa pesquisa realizada de dezembro de 2006 a setembro de 2024 mostrou que houveram 918 notificações de eventos adversos do ciclo do sangue em Alagoas. Dessas notificações, quase erros graves foram 15, incidentes graves sem reação adversa foram 6, e notificações de reações transfusionais foram 897. Dessas 897, 728 elas estavam classificadas como grau 1, leve, 114 como grau 2, moderada, 51 como grau 3, grave, e 4 como transfusões, reações transfusionais, grau 4, que no caso foi óbito. Então, está lá no sistema de notificações de eventos adversos, ciclo de sangue da Anvisa, que qualquer um de vocês pode entrar lá e fazer essa pesquisa. E aí o relatório, ele traz um parâmetro para a gente entender se as notificações das reações esperadas para o Brasil e para os estados, elas estão dentro do que era esperado ou não. E aí você vê nesse gráfico, por exemplo, que eles têm dois parâmetros aqui. Tem esperada de 5 reações transfusionais e outra de 3 reações transfusionais. A gente vê como se fosse um caminho entre a de 5 e a de 3, onde o ideal seria estar no meio desse caminho, certo? Porém, a gente vê que a Alagoas ela está próxima de 3 reações transfusionais notificadas. O que significa dentro do manual, desse relatório? A conclusão do relatório é o seguinte, que com esses dados, foi possível levantar a hipótese de que a taxa de reação transfusional no país ela deve estar mais próxima de 5 reações transfusionais por 1.000 habitantes, né? Por 1.000 transfusões, do que a atualmente medida, que é de 3 reações transfusionais por 1.000, emprestada do sistema francês. Então, o relatório ele conclui que há uma necessidade de que as próprias equipes locais ela passem a avaliar suas taxas de reação transfusional e, o que é mais importante, promovam ações de melhoria para que essas taxas sejam reduzidas a níveis mais próximos do nacional, embora o nível nacional seja puxado para baixo pelas unidades que têm maior subnotificação. Então, a gente vê pelo relatório que o Brasil e alguns estados têm problema de subnotificação ainda em relação às reações transfusionais que são realizadas. Tá? Então, isso não é diferente no caso de Alagoas. E aí, o que fazer diante disso, né? Então, a gente viu no decorrer da palestra que existe o risco, a gente viu que existe protocolos de hemovigilância, a gente viu que existe uma demanda onde as bolsas de sangue são insuficientes para você atender essa demanda, e aí a gente vai entrar na questão do PBM. Existem padrões de tratamento que vai reduzir ou substituir as transfusões de sangue. Então, esse padrão ele existe, que a princípio ele começa a nível de gestão hospitalar, que ele pode ser dividido em dois. Ou a gestão hospitalar ela escolhe
parecido com o que se faz, por exemplo, com gestão de qualidade, o ONA ou outro programa de gestão de qualidade. Ele vai escolher fazer um programa de tratamento e assistência médica e cirurgia sem transfusão de sangue. Então, neste caso, não é só reduzir a transfusão, ainda não usar nenhuma, ou usaria o programa de gerenciamento do sangue do paciente, o PBM, que aí significa você reduzir o uso de sangue, mas não excluir o uso do sangue. Então, seria isso a nível de gestão. E a nível técnico farmacológico, a gente teria estratégias pré-operatórias, intraoperatórias e pós-operatórias. Em relação à gestão hospitalar do PBM, a gente tem como exemplo o Hemocentro do Ceará, o Hemoce, que implantou o PBM lá e criou um programa educativo para auxiliar os médicos e a equipe de transfusão a só usar a transfusão de sangue realmente quando fosse necessário. E aí, esse PBM ele é pensado nas seguintes etapas. Então, primeiro, se é visto alguns conceitos baseados em evidências médicas. A partir daí, é montado um padrão de atendimento, onde, através de uma abordagem multidisciplinar, multimodal e centrada no paciente, vai cuidar e gerir o próprio sangue do paciente. Então, você sai de uma medicina que ela é aplicada a um grupo de pessoas para uma medicina mais personalizada, individualizada, ao ponto de quando a gente vai para a parte de genômica e biologia molecular, a gente chega a nível de medicina de precisão. Quando a gente fala sobre a questão de conceitos baseados em evidências médicas, a gente está falando aí de produção de conhecimentos e dados que vai subsidiar o PBM ou os protocolos que vão ser desenvolvidos na instituição. Então, aí essa pirâmide de hierarquia de evidências científicas ela é interessante para a gente entender que tipo de estudos precisam estar atrelados aos PBMs para que eles tenham dados e subsídios de verificar se aqueles protocolos eles estão sendo bem-sucedidos ou não, né? Dentro da proposta do PBM, de utilizar o sangue do próprio paciente, ver a questão de custo-benefício de se fazer isso, de redução de infecção, de reações, etc. E aí mostra alguns tipos de estudo que poderiam ser desenvolvidos, né? Estudos de transversais, de caso-controle, coorte, ou ensaios clínicos randomizados e controlados, para que você tivesse mais precisão, né? Uma evidência mais robusta do que estaria acontecendo e, consequentemente, fosse realimentando esse PBM, essa política, né, de gerenciamento do próprio sangue do paciente dentro da unidade hospitalar ou do hemocentro que está desenvolvendo essa política. E aí, dessa maneira, a gente está saindo de um paradigma atual para ir para uma medicina individualizada ou uma medicina de precisão do paciente. A diferença da individualizada é que você não necessariamente vai ter testes moleculares, né, individuais do paciente, mas que você vai adequar o protocolo à necessidade do paciente. E a medicina de precisão ela envolve mais testes e modelos mais moleculares e de genética. Algumas iniciativas no mundo e no Brasil adotaram o modelo de PBM a fim de reduzir as transfusões ou de não fazer transfusão de sangue. Então, a gente tem alguns sites que trabalham com isso, algumas instituições, como o Educa Sangue, do Hemocentro Ceará. Nós temos o Bloodless, que é um site para não utilizar transfusão de sangue. Nós temos o ProSangue, que é o site do Hemocentro de São Paulo, onde de lá eu tirei aquele manual do PBM que eu disponibilizei para vocês lá no Zap, né? Que tem falando lá, inclusive, um algoritmo individualizado para tratamento de anemia. Nós temos também esse site Evite a Transfusão, que é de Portugal. Temos também o trabalho PBM na Associação Beneficente Síria e temos o protocolo, principalmente depois da norma técnica da OMS, que foi feita pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular.
Eu acho que o Danilo também já passou para vocês os pilares do PBM, né? E tem esse artigo aí que ele é bem básico sobre isso. E o que poderia ser trabalhado dentro do PBM, tanto com estratégias farmacológicas, como estratégias técnicas, que eu não vou adentrar em explicar detalhes sobre esse assunto, até porque mais adiante, em outras aulas, vocês vão ter aulas com alguns médicos na área de cardiologia e outros que vão tratar um pouco desse uso na área de pediatria, sobre o uso desses hematínicos de hemostasia farmacológica e o uso da eritropoetina. E aí tem um algoritmo, por exemplo, mostrando um exemplo de tratamento baseado no indivíduo, né, na condição do paciente, que está lá naquele PBM do Instituto ProSangue de São Paulo, e mostra aí, por exemplo, uma série um protocolo que tem uma sequência de coisas que poderia ser feito a partir de uma condição que você encontra no paciente, definida, por exemplo, pelo hemograma, né? Pelo hemograma dele, baseado numa situação de 2 a 4 semanas antes da cirurgia. Então, o PBM envolve você pensar nesse fluxo de como as coisas elas aconteceriam e depois, conforme eu tinha falado anteriormente, você ter um plano de estudo para verificar, averiguar, observar quais são os resultados disso sendo aplicado no dia a dia no hospital, no dia a dia da prática transfusional, enfim, do que é feito dentro dos hemocentros e o que é feito hoje dentro dos hospitais envolvendo transfusão de sangue. E também está dentro do PBM as estratégias tecnológicas que poderiam ser feitas. E um exemplo é a hemodiluição intraoperatória, e tem como exemplo a hemodiluição normovolêmica aguda, onde é um processo de autotransfusão do paciente, só que em vez de estocar a bolsa de sangue, essa autotransfusão, todos os procedimentos de retirada, de cuidado com essa bolsa e devolução do sangue ao próprio paciente é feito durante o processo cirúrgico, né? Na sala de cirurgia e não antes da cirurgia acontecer. Também outras palestras mais à frente, outras aulas, vocês vão ver mais detalhes sobre essa técnica. Então, por que que a gente deve pensar nessa questão de riscos transfusionais e hemovigilância? Primeiro, porque nós vimos no decorrer da aula que o sangue é um recurso raro e caro e nem sempre é disponível. A gente viu que existem riscos na transfusão que podem ser reduzidos ou evitados. A gente viu que precisamos melhorar o trabalho da hemovigilância, saindo da subnotificação no Brasil em Alagoas, porque se a gente conseguir fazer bem as notificações e um bom trabalho, a gente vai saber em que pontos precisamos atuar para melhorar o trabalho da hemovigilância e, consequentemente, o trabalho dos hemocentros, de quem trabalha com transfusão de sangue nos hospitais. E a gente viu que o uso de padrões de tratamento substitutivos às transfusões de sangue, como é preconizado, por exemplo, no PBM, eles são seguros, simples e eficazes, gerando uma redução ou eliminação dos riscos transfusionais. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Obviamente, a gente não consegue esgotar todo o assunto, por isso que eu passei aquele material para vocês lerem. E ele é muito interessante, principalmente o manual de 2022, porque vocês vão ver como é criterioso essa questão das transfusões dentro dos hemocentros dos hospitais, mas que, conforme os próximos manuais eles dizem, não está isento de risco por vários motivos, por erro, por questões tecnológicas, por questões de tempo em relação a patógenos e etc. Alguém tem mais alguma dúvida no chat em relação à parte que a gente viu agora? Primeiro eu quero agradecer, viu, Magliones? Agradecer a ótima explanação que você fez aí sobre riscos transfusionais, hemovigilância, né? A importância de melhorar esses critérios de hemovigilância até para entender melhor, né, as reações, como ocorrem e como as pessoas estão sendo afetadas por isso, né? E tem sim aqui, viu? Tem
Tem uma pergunta que é da Lívia. Doutor, após a coleta de sangue, em quanto tempo já tem material pronto para ser utilizado em transfusão? Ela falou também das reações, né? Essas reações podem se tornar recorrentes após o primeiro surgimento? Sim. Recorrente em que sentido? Porque se ela é recorrente, está havendo algum erro em relação à questão de detecção dos exames da bolsa, dependendo do tipo de reação que acontecer, né? A gente viu lá que a reação ela pode ser imediata ou ela pode ser tardia. Consequentemente, a tardia é mais difícil você detectar se o paciente ele sai de uma observação hospitalar. As imediatas elas podem acontecer por alguma situação endógena da pessoa que recebeu o sangue ou por alguma situação da bolsa de sangue que foi recebida pela pessoa, ok? Essa bolsa de sangue, antes de, ela deixa o processo de doação até ela chegar no paciente, ela vai passar por todo um processo de separação de componentes, de tratamento, para que isso aconteça. Quanto mais tratamento, vamos assim dizer, exame de tratamento essa bolsa tiver, menos risco vai ser no processo de transfusão. Então, são várias coisas envolvidas, e o tempo depende da demanda e depende também de protocolos que tem no Hemocentro em relação ao tempo que eles têm para entregar essa bolsa pronta desde o processo de doação dela até a transfusão. Mas, assim, uma reação adversa a transfusão, uma vez que ela ocorra, ela não deve acontecer de novo, principalmente se o motivo que causou aquela reação, ela foi detectada e foi corrigido. É por isso que lá naquele manual que eu disponibilizei para vocês, eles falam lá de algumas situações sentinela, que é tipo, por exemplo, o sistema Lean que tem na Toyota, que quando a gente detecta um problema em um fluxo de trabalho, a gente precisa detectar onde ocorreu aquele problema e corrigir imediatamente para que aquilo não aconteça de novo. Porque senão, minha gente, o número de problemas, de reações seria uma coisa alarmante, muito maior do que acontece de fato, né? Tem uma pergunta aqui do Marcondes sobre alguém que vai doar sangue e comeu amendoim, crustáceos ou farinha branca, né, contém glúten, se isso pode causar reação alérgica no receptor, caso a pessoa tenha alergia, né, a esse tipo de alimento. Eu estava vendo aqui que não há nenhuma restrição assim, não sei se você conhece alguma, Magnus, mas que o armazenamento do sangue doado só tem uma restrição que é com relação à gordura, né? Que a pessoa não coma coisas muito gordurosas, leite, iogurte, né? Ou carnes gordurosas, porque a gordura em excesso, ela torna o sangue doado de péssima qualidade, né? No armazenamento. Então, tem coisas que é complexa, né? A gente já viu que, embora algumas análises sejam feitas no sangue, você pode ter algumas reações alérgicas. Viram lá que algumas reações alérgicas eram comuns? Então, é preciso se investigar por que que houve essa reação alérgica. Agora, se foi porque a pessoa comeu um camarão, né, e foi transfundir, foi doar o sangue para depois ser transfundido, aí realmente tem coisas que eu não tenho nem conhecimento de dizer a você se realmente se consegue se fazer essa pesquisa nesse ponto, mas que existem reações alérgicas por N fatores que pode estar presente, principalmente no plasma do paciente depois da doação, né, para um paciente que vai ser doado, é possível. Mas que hoje tem várias técnicas de você tentar neutralizar alguns anticorpos que, por exemplo, não seja específico para determinadas coisas, mas eu realmente eu não sei te explicar detalhes sobre essa parte alimentícia, não. Ok. Tem mais uma aqui, da Nailan. A falta de notificações se deve principalmente a qual motivo? Seria a falta de conhecimento do profissional? Por que não está sendo feitas as notificações, né? Ela quer saber. Então, a subnotificação, ela ocorre por vários motivos.
às vezes por desconhecimento do profissional em relação aos sinais e sintomas relacionados às reações adversas. A gente viu ali no decorrer no início da palestra, da aula, que alguns estudos mostraram, por exemplo, que em relação à criança é preciso um melhor conhecimento dos sintomas que ocorrem se somente se ela estiver tendo uma reação adversa após as transfusões. Então, por você ter um desconhecimento disso, por você às vezes ter um desconhecimento dos protocolos, embora você saiba, mas não seguiu todos os passos, por uma série de coisas, pode ser que você tenha um processo de subnotificação, principalmente da parte tardia, como eu falei, porque nas reações imediatas, como dentro de 24 horas é mais fácil o paciente estar no ambiente hospitalar, ser observado e estar verificando o que está acontecendo, é muito mais fácil se perceber essas reações e notificar do que aquelas que sejam tardias. Entenderam? Sim. E aqui falou também sobre uma outra pergunta que está registrada. Eu vou tentar ler aqui, conforme está no chat, né? Doutor Magliones, o risco seria 3 por mil transfusões em média. No Brasil são 5 por mil. Por que isso acontece? Falta de hemovigilância mais rigorosa? Então, quando você pega a média do Brasil, você está pegando de todos os estados. Então, você tem uma alta dessa média. Porém, para que ele desse ideia do que era bom e ruim, quem estava bom e ruim, ele criou um caminho de 3 reações transfusionais por mil. Certo? Então, o ideal é a gente o ideal é que estejamos próximo da média do Brasil. Mas vocês viram no relatório, né, e no caso de Alagoas, que a gente está abaixo do caminho, em algumas situações abaixo até mesmo de 3 reações transfusionais por mil. Entendeu? Então, 3 foi para eu ter um nível basal e o 5 é o nível mais próximo do Brasil, da média brasileira. Quem é da área de enfermagem vê aquele caminho que tem da criança do peso, né? E que para a criança estar com peso ideal, você tem que estar ali naquele meio ali do caminho. Então, o ideal é que a gente estivesse ali no meio, entre 3 e 5, se aproximando dos 5. Ok. Aqui a Lívia também faz uma pergunta para nós, né? Já que foi falado das alternativas à transfusão de sangue, do PBM, como é que está o cenário em Alagoas, né? Os hospitais têm aderido, né? Têm resistência a adotar esse protocolo alternativo, essas opções terapêuticas alternativas, né? Eu posso comentar, Magliones, que eu conheço várias experiências exitosas, né? Já tem vários cirurgiões, várias equipes de cirurgia, desde cirurgia cardíaca, cirurgia cardiovascular, cirurgia oncológica, ortopédica, cirurgia neurológica de crânio aberto, né? Já tem equipes cirúrgicas que fazem, aqui em Alagoas mesmo, né? O estado pequeno do Nordeste, mas tem, inclusive pelo SUS, né? Equipes que estão habilitadas para fazer esse tipo de cirurgia. E uma experiência exitosa, também pelo SUS, é a utilização da máquina Cell Saver, né? Aquela máquina de autotransfusão, também via Sistema Único de Saúde, no Hospital Cavalho Beltrão, todo, toda cirurgia de correção para escoliose, né? Deformação de coluna, para crianças que passam ali pela equipe Escoliose SUS Alagoas, todas elas são tratadas aspirando o próprio sangue que seria perdido, né? 500, 1000 ml, e reinfundido o próprio sangue da pessoa, né? Da criança, ali, dos jovens que passam por esse procedimento. Então, só para citar alguns exemplos de que já chegou aqui em Alagoas, né? E a Isso. gente E, além tem, disso, o felizmente. EMOAL, ele está também se organizando em relação à implantação do PBM. Isso é muito bom,
Então, como sempre, o Hemoal está sempre disponível e, vamos dizer assim, engajado em oferecer o melhor nesse sentido. E como o Danilo falou, assim, em Alagoas a gente tem muitas práticas que estão relacionadas no PBM, mas elas muitas vezes ainda não estão organizadas como PBM, vamos dizer assim, a nível hospitalar. Existe a prática, mas ainda não existe uma organização de serviço, né? Como a gente viu na aula, o PBM ele não é só uma técnica e uso de um processo de medicação e etc. Você tem que ter um sistema de gestão para que você implante o PBM ou no hospital ou no Hemocentro e assim por diante. Então, a gente vê alguns movimentos no Hemocentro e algumas unidades hospitalares para a implantação do PBM, porque também já estão sendo implantadas algumas práticas que são citadas no próprio PBM. Ok. Tem a pergunta aqui da Márcia, da Mirella e da Milena. Acho que elas estão conectadas no único Zoom, né? Existe tratamento alternativo à transfusão para normalizar as plaquetas de pacientes com púrpura? Acho que é um quadro de plaquetopenia, né? Pessoa que está com contagem de plaqueta baixa, né? Então, vocês viram lá naquele protocolo que eu mostrei no algoritmo, que dentro da lógica do PBM, você vai avaliar cada situação envolvendo o paciente, tá? Então, você vai precisar de um hemograma, entender por que que o paciente está com esse quadro e onde se poderia intervir do ponto de vista de medicamentoso, outra técnica para reverter aquela situação sem necessariamente precisar de uma transfusão. Então, essa é a lógica do PBM. E aí é o que a gente chama de medicina individualizada. Se ela é individualizada, não existe uma receita de bolo pronta. Existem caminhos que, a depender da situação que você vai encontrar no paciente, você vai ter alternativas que poderiam ser utilizadas. Tem uma pergunta sobre esses fármacos, se esses medicamentos, né, citados, noripurum, eritropoetina, astranexame, se isso aí está pelo SUS, né, ou não. Então, os fármacos geralmente utilizados, tanto para a reposição de hematínico, como eritropoetina e outros, inclusive equipamentos, eles fazem parte, sim, da rede do SUS. O que muitas vezes acontece é que ele não é planejado para ser usado fora de algumas áreas onde geralmente são usados. Então, por exemplo, eritropoetina é usado muito em paciente renal, mas talvez não seja usado, por exemplo, para uma gestante que esteja com um hematócrito baixo ou para uma cirurgia eletiva que esteja com hematócrito baixo. Então, a medicação ela existe, o acesso ele existe, o que falta é planejamento, protocolo e gestão para que isso esteja disponível para ser aplicado. Por isso que o PBM não é só você ter, não é PBM só você ter eritropoetina no hospital e colocou lá no paciente e evitou transfusão de sangue. Pronto, já fiz o PBM. Não. PBM, ele é um processo de gestão, planejamento. Então, existe gestão, protocolos, processos, avaliação e assim por diante. E dentro desse protocolo existem várias práticas que o hospital já pode estar fazendo, mesmo sem ter um PBM implantado. Excelente. Estou vendo aqui que as perguntas, elas encerraram, né, por hora. Você ia falar sobre um exercício, né, para essa semana, né, Magliones? Vai antecipar agora ou vai deixar para depois? Então, eu vou disponibilizar na segunda-feira, né? Que sábado e domingo ninguém merece estar fazendo nada. Eu vou disponibilizar na segunda-feira um vídeo, também não é um vídeo muito longo, onde vocês vão assistir esse vídeo. Ele tem legenda
E aí eu vou colocar algumas perguntas para que vocês possam fazer uma análise sobre esse vídeo e enviar no Zap, como processo de avaliação, tá certo? É um vídeo muito interessante que fala sobre essa questão dos riscos transfuncionais e a importância né, de você ter processo de hemovigilância e de redução, né, das transfusões. E aí a gente vai poder discutir durante a semana no WhatsApp do curso, tá bom? Lá eu vou dar as especificações de que vocês deverão fazer, certo? E assim que vocês tiverem um tempo, dê uma lida no manual de hemovigilância que eu disponibilizei do ciclo do sangue e também o que tem lá de PBM, né, do ProSangue. E tem também, eu coloquei lá para vocês um artigo também muito interessante da USP, que ele vem falando sobre aquelas reações adversas que foi citada na palestra e o que causa cada reação daquela. Por que que existe aquela reação? Tá? Vocês vão encontrar no artigo. É um artigo bem light, dá para vocês lerem tranquilamente, está bem explicado. Então, vocês vão gostar do material que está falando mais sobre esse assunto. Obrigado, professor Maglione. Saiu um monte de mensagem aqui, né? Obrigado pela excelente aula. Muito obrigado, professor Maglione. Está tudo aqui. Excelente aula. E tem mais uma pergunta aqui, ó, da Ruth Félix, lá de Angola. Lá já é, sabe que horas? É lá 1 da madruga. 1 da madruga. E a Ruth fez a pergunta aqui. Depois de quanto tempo as células do sangue passam a ter alteração no sangue que foi doado, né? Você falou do sangue fresco, né? Do sangue doado. Ela quer entender melhor quanto tempo, assim, já começa a ter alteração. Então, deixa eu ver aqui, voltar aqui para vocês verem. Aqui tem um artigo que eu posso disponibilizar depois para vocês lá no WhatsApp. O artigo mais antigo, ele é de 99, certo? Mas tem alguns artigos de 2014 e outros que falam sobre esse processo de injúria das hemácias e mudança da bioquímica nas bolsas de sangue. Isso pode ser reduzido por a adição de algumas substâncias que podem preservar essas hemácias. Mas, por exemplo, à medida que o tempo vai passando, você vai havendo uma redução da capacidade dessas hemácias, principalmente pela diminuição do 2,3-DPG, de afinidade de oxigênio delas e a deformação delas. Esse artigo de 99, ela traz fotos de estocagem de um dia, de 21 dias e de 35 dias, onde cada dia que se passa vai aumentando o número de células deformadas dentro dessas bolsas, se não houver nenhuma substância que possa preservar o formato e a bioquímica delas, para ajudar ela a ser mais efetiva para a função que ela tem que ter, que é justamente levar oxigênio para os tecidos, somente a nível de capilar. No vídeo que vocês vão ver, que vai estar disponibilizado lá no WhatsApp, vai mostrar, por exemplo, o que acontece quando uma pessoa recebe um sangue, vamos dizer assim, fresco, né? Tirou do paciente e fez uma autotransfusão, por exemplo, ou o paciente que recebe um sangue que ele foi armazenado. Aí vocês vão ver como a mobilidade dessas hemácias e o fluxo delas, ela é diferente dos capilares, tá? E o mesmo também acontece se você pegar um paciente que foi transfundido e um paciente que não foi transfundido, mas se utilizou, por exemplo, colóide ou alguma solução, né, para aumentar o volume do sangue sem necessariamente incluir hemácias ou sangue para melhorar a perfusão dele durante todo o processo de troca gasosa do organismo. Aí talvez responda melhor a sua pergunta. Mas desde o momento que você começa a estocagem, tá?
e vai passando um dia, dois, três, você vai havendo alteração dessas hemácias até você chegar com 35 dias, com bastante deformação das hemácias na bolsa de sangue, se não houver nenhuma substância para preservar essas hemácias, o formato dela na bolsa, que hoje também é possível fazer isso. Obrigado. Aqui tem uma pergunta, talvez subjetiva, né? A Elisete Gomes, lá de Roraima, está aqui conectada com a gente, né? Só para ter uma visão mais macro, em que ponto estamos na questão da capacitação dos profissionais de saúde para manejo das alternativas transfusionais? Em que ponto a gente pode dizer que os profissionais de saúde estão hoje, né? 18 de outubro de 2024, no Brasil. Olha, o que eu sei é o seguinte: os hemocentros, até por questões do Ministério da Saúde, da Anvisa, eles têm bastante capacitação sobre isso, sobre a questão do ciclo do sangue, sobre a questão de efeitos adversos. Ultimamente tem se falado bastante também sobre PBM. Então, sempre, vamos dizer assim, eles têm uma educação permanente e continuada à distância. Às vezes tem eventos que falam sobre o assunto. Agora, como isso, se eu falar dos profissionais em geral no SUS sobre isso, quem não estiver trabalhando diretamente com sangue, provavelmente vai saber pouco sobre isso, porque é um assunto que não é trabalhado muito na formação dos profissionais da saúde, é um assunto que não está em muitas cadeiras, principalmente da área de medicina e de enfermagem, né? E a não ser que você vá trabalhar diretamente com isso, você não vai ter muita profundidade de discutir algumas questões envolvendo isso, porque é muito complexo. Para cada coisa que você vai trabalhar dentro do ciclo do sangue, tem a sua complexidade e existe capacitação para isso. Até no UNASUS, que é a Universidade do SUS, existem alguns cursos voltados para essa questão dos hemocentros, de transfusão, de biossegurança, etc. E tem os próprios manuais, né, da Anvisa, que está disponibilizado também na internet para quem quiser ler e estudar sobre o assunto. Ótimo, ótimo, né? É um assunto, pessoal, que está bem evidente, né, hoje, né? E com certeza o profissional que acompanhar esses protocolos, se atualizar sobre isso, estudar, né? Como vocês, né, que estão fazendo o curso aqui, né, PBM FAO, com certeza vocês saem com, né, na frente assim para poder aprofundar ainda mais né, esse debate aí sobre estratégias para substituir uma transfusão de sangue. Tem um comentário aqui da Gorete Magliones, sempre a transfusão deve ser aliada à administração de cristalóides devido à morfologia da hemácia. Pergunto isso porque não é o que vejo acontecer e aprendo em meu curso de técnico em enfermagem, que inclusive numa transfusão deveria ser monitorado por um técnico continuamente devido ao risco de reações. Também não é o que vejo na prática. Isso é normal e corriqueiro. Ela questiona que muito provavelmente não está sendo respeitado os critérios da hemovigilância. Aí justifica aqui a pergunta anterior, né? Por que que existe subnotificação? Porque muitas vezes as coisas não são feitas como deveriam ser feitas. A gente, só para fechar assim, eu já sei que já está mais que na hora, né? Mas vocês viram essa situação que aconteceu agora no Rio de Janeiro, sobre transplante, né? E os órgãos que as pessoas receberam com HIV. Como é que em pleno 2024, a gente tendo toda uma regulamentação sobre isso, acontece uma situação dessa? Porque o Hemocentro lá do Rio terceirizou um serviço, esse serviço não era de qualidade, a técnica que estava lá do serviço terceirizado comprou um diploma, então existe uma série de coisas que aconteceram. Então, assim, são coisas que fazem parte da realidade nossa, quem trabalha na saúde do nosso país, mas não é falta de instrução, não é falta de orientação, não é falta de protocolo, não é falta de procedimento.
E ainda quiseram colocar a culpa no Ministério da Saúde nos kits que receberam para fazer os testes. Então, infelizmente, isso acontece, né? Agora, tem que as pessoas serem responsabilizadas por aquilo que elas fazem. Mas que isso que você falou realmente acontece. Nem sempre o manual fala sobre isso, que a transfusão você tem que observar os primeiros 10 minutos e tal, mas nem sempre isso pode acontecer dentro do ambiente hospitalar por negligência do técnico, por negligência do supervisor do técnico, por negligência do comitê transfusional que não supervisiona o que acontece por falta de treinamento, de orientação, por uma série de fatores. Que a gente não sabe, dentro do Brasil, na dimensão que é o Brasil, do que acontece, né? Infelizmente. Então, pessoal, eu acho que a gente pode encerrar, né, Magliones? Quero Sim. relembrar a todos que acabou de ser repostado aí no chat o formulário online para registrar a sua presença, tá bom? Lembrem que nós estamos na segunda aula, segunda de 10, né? E é necessário registrar a presença em 7, no mínimo, né? Para ter o certificado. Então, por favor, não esqueçam de clicar aí no chat, no Forms e deixar a sua assinatura digital aí, tá bom? Queremos agradecer a participação, a atenção, ó. A turma começou com 103, sempre tem alguma queda na internet, ou alguns que apressam a saída por alguma necessidade, mas nós temos ainda 93, 92 aqui, uma turma bem grande, né? Então, parabéns, pessoal, pela participação e pela atenção até o fim. E para as palavras finais, eu passo a palavra para o professor Magliones. Gente, eu quero agradecer muito assim a atenção de vocês. Eu sei que é difícil a gente estar numa sexta-feira, né? Já atualmente cansado, falando sobre esses assuntos, mas estou de parabéns por perseverar até agora. Ao longo da semana a gente vai ainda conversando durante o chat. Eu não sei dizer tudo, não tenho todas as respostas em relação à hemovigilância, mas aquilo que vocês perguntarem, a gente vai procurar o caminho e mostrar para vocês onde é que está lá a resposta nos guias, tá certo? O importante é que a gente tenha um bom arcabouço teórico disponível em sites oficiais e que nos ajuda a ter uma visão bem ampla e boa do que deve ser feita nesse sentido e que, por algum motivo, como a gente já discutiu, pode não estar sendo realizado em algum hospital, em alguma unidade aí no Brasil que a gente vive, que é tão grande. Então, agradeço muito a atenção de vocês, um bom descanso e a gente se vê aí no decorrer da semana lá no WhatsApp, tá bom? Boa noite. E obrigado pela atenção de todos.